Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda lição do nosso tema, Vencendo a Depressão e a Ansiedade. Nós já vimos na primeira lição alguns aspectos importantes com relação ao conceito de depressão, ao conceito de ansiedade e o porquê as pessoas sofrem de depressão e ansiedade. Mas agora, na segunda lição, nós vamos fazer um panorama histórico e tentar mostrar para você, trazer à sua consciência o porquê as pessoas estão de fato sofrendo de depressão, de ansiedade hoje, na era pós-moderna, na era pós-verdade, muito mais do que há décadas atrás, né? O que está acontecendo na mentalidade do ser humano hoje que está fazendo com que ele fique depressivo, com que ele fique ansioso. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, nós precisamos entender que quando Deus ele cria o homem, ele cria Adão, cria Eva, ele cria um homem feliz. Ele não criou o homem para sofrer, ele não criou o homem para ser infeliz, como alguns teólogos até dizem por aí, né? Que o homem não existe para ser feliz, ele existe para servir, glorificar a Deus. Mas é óbvio que quando Deus criou o homem para glorificá-lo, para adorá-lo, isso era fonte de felicidade para o próprio homem, né? O homem vivia para Deus e vivia feliz. Deus era a fonte suprema de felicidade do homem, né? Deus comunicava com o homem todos os seus atributos morais. O amor de Deus, a sua paz, a sua alegria, a sua bondade, a sua benignidade, a sua equidade, a sua justiça, a sua santidade, tudo isso era comunicado com Deus. Nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis morais, né? Então o homem ele era pleno, ele não tinha nenhum vazio, ele não tinha nenhuma lacuna na sua alma, ele era pleno em si mesmo e extremamente feliz, extremamente realizado. Ele não precisava de mais nada a não ser Deus na vida dele. E aí quando ocorre a queda, quando Adão comete pecado e Eva também, essa comunicabilidade ela é perdida. O homem perde essa fonte de felicidade que ele tinha, essa comunicabilidade. Tanto é que Romanos 10 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, rompeu-se essa comunhão, essa comunicabilidade, e por consequência o homem perdeu a sua fonte de felicidade. A partir do momento em que o homem perde a sua fonte de felicidade, que era Deus, ele passa a buscar essa felicidade em si mesmo. Ele passa a buscar essa felicidade nos prazeres, nas suas emoções. E Aristóteles vai dizer que o bem maior de todo ser humano é a felicidade. Por quê? Porque desde então, desde a queda até os dias de hoje, o homem vive para buscar a felicidade. E o fato do homem viver para buscar a felicidade é a maior prova de que ele não é feliz, de fato, não é plenamente feliz. Por quê? Porque o homem que é plenamente realizado e feliz, ele não precisa ficar buscando felicidade, ele já tem. Ele já tem. Então o fato do homem buscar a felicidade é a maior prova de que ele não tem, não encontrou a felicidade. E Aristóteles fala isso. Ele fala que o bem maior de todo ser humano é a felicidade. Ele já percebia essa busca de felicidade, mas ele deixava claro que ninguém havia encontrado ainda. Porque o dia que alguém encontrasse essa felicidade, dizia Aristóteles, essa pessoa seria tão plena, né? Seria tão ausente de erro, né? Seria uma pessoa tão perfeita que ela convenceria a todos da verdade. Ou seja, ela seria proclamadora da verdade a partir do momento em que ela descobrisse a felicidade. Olha a associação que Aristóteles faz, né? E, de certa forma, ele tem razão, ele tinha razão, né? Ninguém até então havia descoberto a felicidade, porque a felicidade ela foi preanunciada, ela foi revelada depois através de Jesus Cristo. Mas esse é um assunto mais para frente. Então esse homem, ele começa a buscar a felicidade no prazer, né, que é o hedonismo. Hedonismo é a crença de que a fonte suprema de felicidade está no prazer. O homem acabou se tornando hedonista e buscando no prazer essa felicidade, as suas realizações, mas não conseguiu encontrar. E a partir do momento em que o homem começa a buscar prazer e começa a não encontrar,
nós entramos na era do transcendentalismo. Que era essa? Do homem tentar encontrar essa felicidade na transcendência. Já que ele não consegue encontrar nesse plano físico, nesse plano material, então a felicidade só quem pode nos dar são os deuses. Os deuses é que podem nos dar a felicidade. Só que eles começam ali o início, a origem das religiões, né? As pessoas começam a buscar a felicidade na transcendentalidade e cada um vai criando ali a sua religião, né? Adorando a Deus, buscando essa felicidade. E, obviamente, com o tempo, essa felicidade não vem. E aí começa o conceito, dentro desse transcendentalismo, o conceito de eternidade, o fator eternidade. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui, nós vamos colher não aqui, mas nós vamos colher na eternidade. Então, a sociedade, desde a antiguidade, mesmo na época dos filósofos clássicos, ela era uma sociedade teocêntrica, ou seja, as pessoas pensavam a vida, elas pensavam o mundo a partir de Deus, a partir da transcendentalidade. E o fato delas pensarem dessa maneira fazia com que elas sempre tivessem esperança, por mais que elas pudessem passar por sofrimentos aqui, por mais que elas pudessem passar por privações, o fato delas terem esperança, olhando para a eternidade, isso fazia com que elas estivessem sempre motivadas à vida, motivadas até mesmo a passar pelo sofrimento, pelo martírio, se necessário. Afinal de contas, ela seria recompensada na eternidade. Né? Então esse conceito de eternidade é o fator primordial que vai trazer uma preservação às emoções e à saúde mental das pessoas. Por quê? Porque esse conceito de eternidade preservava o que há de fundamental nas pessoas e as pessoas não podem deixar de ter, que é a esperança. A esperança é fundamental, nós temos que ter esperança. Né? E aí o homem começa a Idade Média, a mesma coisa, agora com o cristianismo também olhando na mesma perspectiva, né? Que nós temos os mártires cristãos que sofreram, morreram por Cristo, e eles sabiam que o galardão, a recompensa não é aqui na terra, nós somos apenas peregrinos, nossa recompensa é no céu, nossa recompensa é na eternidade, e esse olhar para a eternidade nos traz motivação para a vida, para viver. Foi assim no cristianismo também, não foi diferente. E foi assim por toda a Idade Média. O homem sempre tendo suas emoções preservadas, sua saúde mental, porque o homem, a despeito dos sofrimentos que pudesse ter, ele sempre teve esperança. Se você olhar, por exemplo, aquele filme Troia, né, aquele ator principal, esqueci até o nome dele, rapaz, o Brad Pitt, né? O Brad Pitt, ele vai a todo tempo durante o filme, o Aquiles, ele vai durante todo o tempo falar o quê? Que ele está pensando na eternidade. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo do sofrimento, ele não tem medo que possa acontecer com ele, porque ele sabe que tudo que ele fizer aqui, ele vai colher onde? Na eternidade. E o nome dele vai perpetuar por toda a eternidade. Isso é a glória deles. Então a glória do Aquiles não está num plano material, está na eternidade. Então as pessoas tinham essa mentalidade, o filme retrata isso muito bem, né? Essa questão da eternidade. E aí nós temos uma mudança a partir do século XIV, século XV mais propriamente. Nós temos ali a consolidação do humanismo, que é um movimento, na verdade, que começa no século XII, mas ele vai se consolidar no século XIV, século XV. E o humanismo, ele vai tirar Deus de jogada e vai dizer o seguinte: olha, essa perspectiva teocêntrica, né, de olhar a vida, o mundo, numa perspectiva a partir de Deus, da divindade, da transcendentalidade, isso não é razoável, porque as pessoas estão fazendo uso inadequado da sua imaginação e pensando coisas absurdas. Na verdade, o humanismo ele surge em reação ao escolasticismo, que era um movimento religioso ali do século XI, século XII,
onde os teólogos e filósofos ficavam discutindo, por exemplo, quantos anjos conseguiam dançar na cabeça de um alfinete, né? Era realmente algo ridículo. Então eles achavam que o fato de você olhar para a vida numa perspectiva de Deus, isso fazia com que o homem ficasse ignorante. Né? Até mesmo os intelectuais da época eram pseudo-intelectuais, eram ignorantes, e de fato eram mesmo, a maioria deles era ignorante, né? Não todos, mas a maioria. Porque a verdadeira sabedoria só vem da palavra de Deus, né? O Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, nunca existiu, nem nunca existirá ninguém mais sábio do que ele, diz a Bíblia. Ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, pessoas que não temem a Deus, por mais que estudem, façam uso da sua racionalidade, da sua intelectualidade, não alcançarão a verdadeira sabedoria que só pode se encontrar em Deus por meio da tua palavra. Então, isso, na verdade, acontecia na Idade Média, né? E aí eles, reagindo a essa ignorância, a essa idade das trevas, né, a essas trevas intelectuais, eles acabam colocando o homem no centro de todas as coisas. E o humanismo vai fazer a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, a partir do século XV, a sociedade ela não era mais teocêntrica, ela era antropocêntrica, ou seja, tudo que se pensava partindo da existência do homem, é o existencialismo, né? A existência do homem, tudo existia pelo homem, para o homem, em razão do homem, não em razão de Deus. Deus é jogado de lado, a fé é jogada de lado e entra em cena o que? A razão. Então a divindade do homem deixa de ser Deus e passa a ser a própria razão. E a razão passa a ser o crivo da verdade. O homem, por meio da razão, vai definir o que é verdade ou o que não é. Se passa pelo crivo da razão, é verdade. Se não passa, não é. E aí cada um tem a sua racionalidade. Nós começamos agora a entrar na era do relativismo, onde tudo é relativizado. Mas aí nessa era da razão, foi uma era onde nós tivemos um avanço tecnológico absurdo. Nós tivemos uma revolução científica, porque os homens, utilizando-se da razão, começaram a descobrir muitas coisas e começaram a se desenvolver como sociedade. Mas ao mesmo tempo que se desenvolvia como sociedade, esse homem começou a se tornar cada vez mais iníquo, cada vez mais perverso. Por quê? Porque o uso da razão como critério único e objetivo da verdade fazia com que eles tomassem decisões, muitas das vezes, cruéis. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu pai e sua mãe esteja acamado já de idade, já sem nenhuma utilidade, e em razão de várias comorbidades, o seu pai e a sua mãe estejam sofrendo e te dando muito trabalho. Por mais que você ame seu pai, por mais que você ame sua mãe, nessas condições, se você for olhar numa perspectiva meramente racional, qual seria a melhor decisão a se tomar? Vamos matar meu pai, vamos matar a minha mãe. Porque racionalmente eu vou acabar com o sofrimento deles e vou acabar com o meu sofrimento. Então, o uso exclusivo da razão como critério da verdade e tomada de decisões vai levar o homem para escolhas e decisões cruéis, iníquas, e o homem foi se tornando cada vez pior. No período do iluminismo, na era da razão, o homem piorou muito, e Jesus profetizou isso, dizendo que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria por se aumentar a iniquidade, e a iniquidade aumentou de forma extraordinária. Tanto é verdade que a história vai nos revelar que nós tivemos aí, por exemplo, um campo fértil a partir do racionalismo para o comunismo, que matou mais de 200 milhões de pessoas. Nós tivemos aí a Revolução Francesa matando um monte de gente, nós tivemos aí no próprio protestantismo a Guerra dos 30 anos, nós tivemos a Revolução Americana, nós tivemos duas guerras mundiais. O homem, ao mesmo tempo que evoluía como sociedade e como sociedade científica, ao mesmo tempo, individualmente, ele se tornava cada vez mais cruel.
E aí, quando chega depois da Segunda Guerra Mundial, o homem, então, na era do iluminismo, que acreditava que a razão, que a revolução científica os levaria a uma vida de plena paz, de felicidade e esperança, e que o paraíso, não mais na eternidade, mas agora aqui na Terra, seria estabelecido por meio da racionalidade, por meio da revolução científica. Quando acaba a Segunda Guerra, esse homem entra numa crise existencial. E ele fala o seguinte: caramba, a gente cresceu e evoluiu como sociedade científica, mas a iniquidade reinou, pessoas estão morrendo, o homem está mais egoísta, o homem está mais individualista, o homem está mais egocêntrico, mais materialista, né, mais hedonista. E agora não resolveu nada. Então a gente achava que a solução era a racionalidade e não é mais. Qual é a solução então? E o homem, ele, naquele momento, ele faz uma transição, que eu costumo dizer que é a segunda fase do antropocentrismo, que ele sai da predominância do racionalismo e entra no sentimentalismo, que é exatamente a mentalidade do homem pós-moderno. A diferença do homem moderno para o pós-moderno é que o moderno tinha como predominância o que? A razão, como fonte de verdade. E já o pós-moderno são as emoções. E quando o homem pós-moderno ele parte para esse romantismo, para esse sentimentalismo, achando que o que vai fazê-lo feliz é a realização de todos os seus desejos, esse homem, mais do que qualquer em outro momento da história, ele se torna cada vez mais escravizado pelos seus próprios desejos, cada vez mais escravizado pelas suas próprias paixões. E a partir do momento em que ele não mais é norteado por valores, que ele não mais é norteado pela racionalidade, ele não mais é norteado por um propósito de vida, mas simplesmente pela realização dos seus desejos, esse homem começa a criar muitos desejos além da capacidade de realizá-los. Preste atenção, porque aqui é o pulo do gato para você entender a depressão. Ele começa a criar muitos desejos. Para eu ser feliz eu tenho que ter isso, para ser feliz eu tenho que alcançar aquilo, para ser feliz eu tenho que ter dinheiro, para ser feliz eu tenho que casar, para ser feliz eu tenho que ter vários desejos, e eu não consigo realizar esses desejos, porque para realizar eu preciso de dinheiro, eu preciso de muitas coisas que eu não tenho como alcançar, mas eu tenho os desejos. E aí quando você cria muitas expectativas, mas não tem capacidade de realizá-las, você tem o quê? A infelicidade. Por quê, meus queridos? O que é felicidade? Felicidade é o resultado de uma soma, expectativa mais realização. Quando você cria expectativas e você se realiza nessas expectativas, você está alcançando a felicidade. Mas quando você cria expectativas e não consegue realizá-las, você não consegue ser uma pessoa realizada, né? Felicidade tem a ver com realização. Então, se você não tem realização, você tem o que? A infelicidade. E o homem começa a ter tantos desejos e começa a se convencer de que não tem a possibilidade de realização. O que acontece com ele? Ele perde a esperança. Ele perde totalmente a esperança. Poxa, eu tenho tantos desejos, eu preciso de tanta coisa para ser feliz, mas eu não consigo ser feliz, eu não posso ser feliz. Eu não tenho condições de alcançar a felicidade. E nesse momento que ele perde as esperanças, o que vai acontecer? Depressão. Como Augusto Cury falou, a depressão é a falta de esperança. Então, o homem pós-moderno é um homem sem esperança. E esse fator esperança é a razão pela qual nós estamos vendo milhares e milhares de pessoas passando por depressão. Porque estão escravizadas nos seus desejos, nas suas paixões. Porque não são norteadas por valores. Porque não têm propósito de vida. Porque não olham para a eternidade, não creem em Deus. Muitos crentes, muitos cristãos que professam amar Jesus e dizem que são salvos, mas não têm suas esperanças na eternidade, buscam seus prazeres e esperanças aqui na terra, vão sofrer depressão.
vão sofrer ansiedade. Por quê? Porque eles acabam fantasiando e projetando um padrão de vida que eles não podem alcançar. E o medo de não alcançar aquele padrão de vida, o medo de não alcançar aquela projeção utópica que ele criou para ser feliz, faz com que ele comece a ter uma vida de preocupação constante, e isso vai levar à ansiedade, a esse medo com relação ao futuro. Tudo provocado por uma vida escravizada pelos seus desejos e paixões, por projeções utópicas de felicidade, e que faz com que o homem não tenha esperança de se realizar, de conquistar aquilo que ele projetou para a vida dele. Essa é a maior razão pela qual as pessoas estão sofrendo de depressão e ansiedade. Mas nós temos um remédio para isso, meus queridos, que é um remédio muito simples que a palavra de Deus nos traz, e que ela é mais poderosa do que qualquer ansiolítico, que é o remédio do contentamento. O contentamento é o melhor remédio para a depressão e para a ansiedade, mas aí nós já entramos numa perspectiva mais espiritual, que nós vamos abordar a partir da próxima lição. Continua com a gente aí, não desiste não, que nós temos bastante conteúdo ainda aqui para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.